Olá, peoples! Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Se não tiver, vai ficar em nome de Jesus. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E como eu falei no último vídeo, eu traria um vídeo a respeito da Páscoa. Semana passada eu fiz um vídeo explicando melhor qual que era o significado do Domingo de Ramos e falei um pouco a respeito do deserto interno de Jesus para que ele pudesse ter forças e também para que ele pudesse ser o sacrifício perfeito para poder passar aí, pelo sacrifício e cumprir a missão dele, cuja qual Deus o enviou para essa terra, que seria a missão de ser o Cordeiro perfeito de Deus que tirasse o pecado do mundo, E aí no dia de hoje eu quero trazer para vocês qual é o significado da Páscoa, qual o verdadeiro significado da Páscoa. E, gente, toda vez que se fala em Páscoa na Bíblia, se refere a sacrifício, A primeira Páscoa, ela ocorreu lá na época de Moisés. Lembra quando o povo era escravo no Egito e Moisés veio a mando de Deus para libertar, as pessoas da escravidão do Egito. E a primeira Páscoa, ela aconteceu um pouco antes da 10ª praga, que foi a praga da morte, dos primogênitos, de todos os primogênitos do Egito, desde o filho de Faraó até os primogênitos de todos os animais que restaram, ainda a respeito aí de todas as pragas que eles passaram anteriormente. E naquela época, o sacrifício ele foi dos cordeiros, que tinha toda uma especificação para o sacrifício do cordeiro. Esse cordeiro ele precisava ser macho, ter no máximo 1 ano de idade, não podia ter defeito, tinha aí algumas regras para poder sacrificar esse animal. E no momento do sacrifício, eles precisavam, Deus deixou para que eles pegassem esse sangue, e esse sangue eles ungissem os umbrais das portas, de todos os israelitas, que estavam ali, porque na hora em que Deus fosse enviar o anjo da morte, toda a casa que ele passasse, que estivesse ungida com aquele sangue, esse anjo da morte não entraria naquela casa e não levaria os primogênitos que houvesse naquela casa. Os primogênitos eram somente os homens, tá, gente? Mulheres não participavam a respeito dessa morte. E assim aconteceu, as pessoas sacrificaram, esse cordeiro. Também fizeram uma espécie de ceia, Essa ceia, ela tinha os famosos pães asmos, que eram os pães que não tinham fermento. O significado do pão sem fermento é você viver uma vida autêntica, uma vida com sinceridade, porque o fermento, de certa forma, ele maqueia a massa, Ela cresce, ela fica aquela massa bonita, Altera-se até o sabor da massa. E quando era feito aqueles pães asmos, eles não cresciam, eles ficavam, aquele pão meio que a gente chama aí no dia de hoje, aquele pão meio duro, E o sabor não era tão bom assim, até porque era colocado ervas amargas. As ervas amargas, elas significavam as dores que o ser humano passa nesse mundo, E fez-se aí a ceia com também a carne do cordeiro que foi sacrificado e tudo mais. Então tudo tem um significado na Bíblia, tá, pessoal? Eles participaram dessa ceia, Eles sabiam que mais ou menos que o anjo da morte viria naquela noite, depois da ceia. Eles não tinham muita ideia de quando seria, mas que seria naquela noite porque Deus havia avisado. E assim aconteceu, O anjo veio, passou na casa de todos os egípcios, E acabou aí falecendo, os primogênitos ali da época, desde o filho do faraó até inclusive os primogênitos dos animais, que restaram deles. E a Bíblia fala que nunca houve, nunca haverá pranto e tamanha dor como naquele dia, até mesmo para os israelitas que não sofreram, o dano aí da 10ª praga, porque Deus livrou a todos aqueles que participaram do sacrifício dos animais. Eu imagino, eu como mãe, eu fico imaginando, o que poderia ter acontecido. Por exemplo, na minha casa, tanto meu esposo quanto meu filho são primogênitos, então imagine, se isso acontecesse, eu perderia marido e filho de uma única vez, A dor deve ter sido imensa. Para quem é
mãe aí só de pensar, e mesmo que seu filho não seja primogênito, né, tenha vindo uma menina aí no lugar do menino, a dor de perder um filho, gente, não é fácil. Então imagine a dor, ouvir o lamento e o pranto que deve ter sido aquele dia, deve ter sido muito triste realmente. Só de imaginar você já consegue ter uma ideia aí do que aconteceu. E aí o segundo sacrifício, né, a segunda Páscoa, ela vem após a crucificação de Jesus. Né, eu falei para vocês semana passada um pouco de que Jesus ele foi recebido lá com todas as honrarias no domingo. E aí durante aquela semana, né, acontece algo em que Jesus ele passou a semana toda sendo testado, né, pelos fariseus, aonde eles quiseram encontrar de todas as formas aí um único erro que pudesse levar Jesus mediante a toda a população, né, a ser preso, mas eles não conseguiram encontrar esse erro, eles não encontraram falha em Jesus. Jesus ele foi muito astuto e ardiloso naquela semana para todas as perguntas que foram feitas e que poderia ali fazer com que ele fosse levado, né, à prisão na frente de toda a população, de toda a multidão. E como os fariseus não conseguiram o seu intento, eles conseguiram de uma forma também ardilosa e cruel, que foi através da entrega, né, da traição de um dos discípulos de Jesus, que todos nós sabemos que foi Judas, através de algumas moedas, e aí conseguiram levar Jesus à prisão. E como eu expliquei no vídeo passado, Jesus ele passou pelo seu deserto interno, que era a carne dele não queria que ele sacrificasse a sua própria vida em prol de toda a humanidade que nele cresce após o sacrifício, né? Ali foi como eu passei. A partir do momento em que Deus envia seu único filho encarnado, né, como homem e como ser humano, Deus ele põe a sua própria lei à prova, né? Que é o livre-arbítrio, né? Jesus como ser humano e não como filho de Deus, ele tinha total direito de falar não. E é por isso que ele é tido como o Cordeiro Perfeito de Deus, porque ele não tinha pecados, né? Durante toda a sua vida não foi encontrado pecado em Jesus. Jesus ele era perfeito, né? E aí a única coisa que poderia pôr tudo a perder era justamente o livre-arbítrio, porque se Jesus decidisse não fazer o sacrifício, Deus ele seria obrigado a deixar a vontade de Jesus, porque seria a sua própria lei. Deus ele não volta com a lei que ele faz, né? Deus a palavra dele nunca volta atrás. E ali ele teve que acreditar que Jesus iria até o fim com a missão que ele foi encaminhado aqui nessa terra. Tanto que Jesus, ele pede para que Deus, se possível, passasse esse cálice. E Jesus não responde, né? E quantas vezes os nossos desertos internos é a parte mais difícil, porque o deserto externo é o mundo contra a gente. O nosso deserto interno somos nós contra nós mesmos, né? Às vezes nós somos os nossos próprios demônios, né? E ali, quando ele viu que Deus não responde, ele vê que ele está sozinho. E ele vê que ele precisa decidir se ele vai seguir ou não. E Jesus, sendo quem ele é, né, perfeito, ele vai até o fim, até a última gota. E ele vai para a cruz e ele consegue, né, cumprir a missão pela qual ele foi encaminhado para nós, né? No final, ele é morto, ele derrama até a última gota de sangue, ele cumpre todas as profecias que eram ditas, né, desde, né, da época de Daniel, né, e aí depois vem aí o profeta Isaías, tem Zacarias, então tem várias partes aí na Bíblia onde existem profecias, né, que se fala de Jesus. E aí Jesus morre, ele é crucificado, ele morre. No momento em que ele morre na cruz, a cerca das 3 horas da tarde, a Bíblia fala que todo o céu escureceu e que houve grande terremoto. E que existia no templo uma parte onde tinha um véu, e esse véu ele se rasga de cima para baixo, porque antes tinha aquela coisa de que só quem falava com Deus era a pessoa ali que pudesse entrar, que tinha todo um ritual para entrar naquele local e poder falar com Deus, tanto que essa pessoa ela entrava com
tipo uma corrente, vamos dizer assim, sabe? E se ela não se mexesse, as pessoas mexiam para ver se essa pessoa estava viva, porque se ela não estivesse dentro de todo aquele ritual que precisava ser feito para entrar na presença de Deus, ela morria no mesmo instante, né? Então esse véu, ele representa que não era mais uma única pessoa que precisava fazer um ritual para entrar na presença de Deus, era todo aquele que em Deus cresce, né? Porque Jesus havia já vencido ali o sacrifício na cruz. E no terceiro dia, Jesus ele ressuscita. E eu não sei se você sabe, muitas pessoas não sabem disso, mas Jesus, ele ficou na terra por mais 40 dias após o dia em que ele é ressuscitado. E Jesus, ele não apareceu apenas para Maria e as mulheres que foram ali na gruta para poder lavar seu corpo com bálsamo e tudo. Jesus, ele aparece para cerca aí, mais ou menos a contagem que eles fazem, não é muito específica, mas dá em torno aí de umas 500 pessoas durante este período de 40 dias que ele permanece na terra. Ele apareceu ali para as mulheres que foram até a gruta para poder cuidar de seu corpo pós-morte, e ele aparece para os seus discípulos, ele aparece para diversas outras pessoas e ele permanece na terra por mais 40 dias. E no 40º dia, Jesus ele volta aos céus, né? E ele fala: eu vou para o Pai, vou fazer morada para que a gente possa ir com ele, né? Estar com ele nessas moradas que ele iria fazer. Mas que Deus iria enviar um Consolador, e esse Consolador seria o Espírito Santo, que é por isso que eu tenho falado tanto do Espírito Santo aqui para vocês. E ali se faz toda a prática. Eu convido vocês a ler a Bíblia para que vocês possam ver aí esse período de Jesus por 40 dias, tá bom? Muita gente não sabe disso, as pessoas às vezes acham que Jesus só ressuscitou no terceiro dia, apareceu para as mulheres que ali estavam, para os discípulos e só. E não é isso, tem toda uma história. Tá bom, pessoal? Então a Páscoa ela é isso, a Páscoa ela significa sacrifício. Lá no deserto, né, lá no Egito, no caso, o sacrifício ele foi através do cordeiro, né, e da ceia. Jesus também fez a ceia antes, né, de ser inclusive traído pelo próprio Judas. Jesus ele fez essa representação da ceia. Ele foi o sacrifício perfeito, ele foi o Cordeiro de Deus, né, para tirar o pecado do mundo. E a palavra que eu encontro na Bíblia, que eu convido vocês a ler, é a famosa palavra de João 3,16, né, que se você for ler lá o título, tá escrito a missão do Filho, né? E lá em João 3,16 está escrito: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem erguidas as suas obras más. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Essa leitura que eu fiz foi de João 3, do versículo 16 até o versículo 21. O capítulo inteiro ele vai até o versículo 36, convido vocês a ler se vocês desejarem, né? E o convite que eu faço é justamente esse, né? A reflexão de Jesus, ele fez sim o sacrifício perfeito e ele mesmo fala, né? Que quem quiser segui-lo, né? Tome sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-o. O convite que Jesus faz não é um convite de uma vida perfeita. Quando ele fala para tomar a cruz, ele mesmo está falando. A cruz que ele carregou foi pesada, gente, não foi fácil ele chegar até onde ele chegou. Ele precisou abrir mão até a última gota de seu sangue. Então, quando ele fala para a gente tomar a nossa cruz e seguir, é porque ele já está ali avisando que segui-lo não será fácil, não é mesmo, gente? É muita luta, é muita dor, muito sofrimento, muito negar a nós mesmos. Mas quando você tem a visão espiritual do porvir,
Então você descobre que Jesus vale sempre a pena, tá bom? E para ficar até o que eu falei no outro vídeo, né? Bora tomar nosso café com Deus? Tá bom? Esse é o meu convite para vocês. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo, que vocês tenham uma semana muito abençoada, cheia da presença de Deus, e que essa semana seja leve e que a gente tenha um refletir diferente a respeito de tudo o que aconteceu, tá bom? Beijos, fiquem com Deus, até mais, bye bye.